Olá, em nossa jornada diária de estudo da Palavra de Deus, chegamos hoje à primeira epístola do apóstolo Pedro, um pequeno livro com só 5 capítulos, pero com certeza será uma grande bendição para cada de nós. O título desta epístola em los manuscritos gregos mais antigos se reduz a Petrou A, ou Primeira de Pedro. A frase epístola universal se refere a que esta carta não está dirigida a um indivíduo ou a uma congregação, sino a la igreja em geral em la maior parte da Ásia Menor. Por esta mesma razão, às vezes é chamada epístola católica ou general. Em la epístola se diz que Pedro é seu autor. A elegância da redacção do texto grego poderia explicar-se suponendo que dicha qualidade poderia atribuir-se a Silvano, quem quizá era secretário de Pedro. Además, é possível ver no uso de palavras e expressões parecido general de estilo entre esta epístola e os sermões de Pedro e suas características personales. O apóstolo Pedro escreve o que poderia chamar-se uma carta circular, dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas 5 zonas incluíam quase todo o que hoje chamamos Ásia Menor. A maioria de los creyentes de essas igrejas eram gentiles. Os cristianos de origem judío constituíam uma minoria. Pedro, como missioneiro enviado a eles, tinha um interesse especial em los judíos, pero não limitava seus saludos e instruções ao grupo minoritário dessas igrejas, lo qual se vê por sua declaração de que seus leitores em outro tempo não haviam sido el pueblo de Deus e que eram idólatras convertidos. O apóstolo que foi o primeiro em bautizar gentiles e em defender sua categoria de igualdade com os demais em la igreja, sem dúvida considerava a todos os cristianos, tanto de origem judio como gentil, como unidos em Cristo Jesus e não fazia distinções ao dirigir-se a eles. Não se pode determinar a fecha precisa quando se escreveu esta epístola. Provavelmente foi escrita desde Roma, como lo sugiere o nome Babilônia. Isto pode significar que foi escrita cerca do fim da vida do apóstolo. O hecho de que não há nenhuma referência em las cartas que Pablo escreveu desde Roma a que Pedro hubiera estado en esta ciudad, sugiere que Pedro não chegou ali sino hasta en los días del arresto final de Pablo, alrededor del año 66 después de Cristo. Aunque não se pode afirmar nada definitivo enquanto a fecha quando foi escrita 1 Pedro, o que se ha dicho sugere como uma fecha provável os anos 64 a 66 del siglo I. A epístola refleja a presença de uma atitude pouco amistosa hacia os cristianos, o que poderia sugerir o tempo de la persecução de Nerón, la que começou em el año 64 después de Cristo. Pedro tinha um propósito pastoral ao escrever esta epístola. La urdimbre com la qual se entrelaça la trama del consejo del apóstolo é el peligro de la persecución, la iminência del fuego de prueba y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. Teniendo cuenta tal situación, Pedro procura fortalecer la fe de sus lectores, los exhorta a una conducta intachable, a ser ciudadanos exemplares, a testificar lealmente por Cristo e a preparar-se devidamente para encontrar-se com seu Senhor. E para ajudá-los a alcançar estas metas, incluem conselhos específicos para os criados, as esposas, os maridos, os ancianos e os membros mais jovens da igreja. Através de toda a carta se vinculam um tierno espírito com firme sentido de liderazgo, ambos santificados mediante um elevado conceito de Cristo. Que o Senhor nos bendiga ao estudar juntos a partir de hoje a primeira epístola del gran apóstolo Pedro e que uma vez mais podamos ser reavivados por sua palavra.